Olá pessoal, tudo bom? Viemos aqui para mais uma live, hoje com Décio Lopes, um cara sensacional, profissional sensacional. Deixa eu tirar um negocinho aqui. Marcou infância e adolescência de muita gente. Tomara que ele não esteja vendo e ouvindo isso para não ficar chateado com a gente. Não estou entregando a idade não. Pô, mas quem não lembra do Expresso da Bola, né? Todo mundo hoje em dia faz isso. YouTuber. Acertei, Diegão. Obrigado, cara. Tava ruim, achei que tava privado aquela hora. O cabelo tá brabo, cara. Ó, tá doideira, cheio de pomada aqui. Pô, Décio Lopes, direto dos Estados Unidos. Tem que tá bem, né, cara? Vamos saber se ele tá em Orlando, não sei, porque ele tava no Orlando City, né? Como vice-presidente de conteúdo. Trocar uma ideia com ele sobre o início dele na Globo. Quero muito falar sobre o Expresso da Bola, que hoje todo mundo faz. Todo mundo vai na casa de jogador, conhecer a rotina do jogador. Meti o secador, Roberto, claro, pô. Roberto sabe das coisas, ele que me ensinou, inclusive. E aí, pô, o Expresso da Bola marcou geração, né, gente? Hoje em dia todo mundo faz, vai pra casa do jogador, principalmente na gringa, né? E eu sou... Todo mundo que eu falei, pô, vou trocar uma ideia com o Décio, não sei o que. Cara, era muito legal o Expresso da Bola, não sei o que. E é isso, falar um pouco de streaming também, que a gente tá com muito problema em streaming hoje aqui no Brasil, né? Chegou, não vou dizer que chegou agora, mas começou a bombar mais agora. E tá tendo alguns problemas aqui no Rio de Janeiro principalmente, não sei em outras praças. Vamos ver, arrancar um pouco da expertise dele nesse assunto. Tô com o meu roteirinho aqui, falar um pouco também sobre... Ele deu um rolê bom na Europa agora, cara. Acho que vem mais material aí. Pô, foi na casa do Rafinha do Leeds, foi na casa do Richarlison e do Fred também, do Manchester, o Richarlison do Everton, o Fred do United. Vamos trocar uma ideia e ver se... Será que vem mais coisa aí? Deixa eu ver se o cabelo tá bom agora, não sei o que, vambora. Vamos ver se ele tá aqui. Galera, obrigado aí pela galera que tá entrando aos poucos. Bruno, Celo, Alexander, obrigado aí pela audiência. E vamos trocar uma ideia com o Décio, que o Décio, ele é muito bom profissional, ele sabe muito de jornalismo, comunicação. Agora voltou dos Estados Unidos com uma bagagem absurda de streaming, business americano, esporte, entretenimento. Às vezes eu troco uma ideia com o Marcos Mota, ele foca muito nessa questão do entretenimento, que o futebol não é um esporte apenas, é entretenimento. Vamos falar sobre isso e, claro, lembranças do nosso Jornal dos Esportes, né? Deixa eu achar o Décio aqui, ó, convidar ele aqui. Tá online aqui. Convidado, vamos ver se o Décio vai entrar. Tá aqui. Tá muito gordinho. Décio entrou na live. Grande Décio Lopes. Que honra, tá me vendo? Pô, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô perfeitamente. Cara, eu fico até emocionado de falar contigo, porque eu estava conversando com o pessoal. Marcou uma época, uma geração, né? Com o Expresso da Bola. Pô, que Sei que vai isso, que começar, isso. mas muito obrigado mesmo pelo aceite, por participar aqui com a gente do perfil do Jornal do Esporte. Você foi o primeiro profissional que aceitou, aí questão de agenda, eu estou com um bebê de 8 meses em casa também. Então, eu não esqueci de você, não. Eu acabei demorando para te responder. Mas Aham. muito obrigado, seja bem-vindo. Pô, maior prazer, maior barato estar participando e curto o perfil também. Então, você sabe, né, que eu sigo mesmo o perfil. Então, maior prazer, maior barato estar participando. Você falou que está de volta, você está onde agora? Estou de volta à minha casa aqui na Flórida, né, nos Estados Unidos. Eu fiquei agora 2 semanas na Europa gravando e, e agora é bom, né, estar de volta. É bom viajar, mas é bom voltar para casa também, né? É verdade, é verdade. Já que você falou que você fez um tour aí europeu, eu postei Foi, ontem. Vou tentar arrancar o que ele foi fazer, que ele postou foto com o Rafinha, com o Richarlison, no carro com o Fred. foi, exatamente. Não, não, já posso falar, já posso falar. Já fui autorizado, então não tem problema, não. Fui gravar justamente no Expresso da Bola, depois aí de 8 ou 9 anos, voltando ao Expresso da Bola, não mais no Sport TV, por enquanto, pelo menos, mas vai na TV Globo, na própria Globo.
que é minha casa, na verdade, onde eu comecei a minha profissão, onde fiquei quase 14 anos. E dentro do Esporte Espetacular, mais especificamente, onde também me sinto muito em casa. Fui editor-chefe do programa durante 4 anos e meio e sempre amei o Esporte Espetacular, desde criança como espectador e depois trabalhando como repórter ou como editor-chefe do programa. Então, estou muito feliz de estar voltando com o Expresso da Bola e especialmente de estar de volta à minha casa. Nossa, que legal, que notícia incrível. Como fã ainda, como seguidor, o Décio está postando na casa dos jogadores de novo. Vem aquele material maneiro aí de novo. Porque depois você conta pra gente, é Expresso da Bola, virou Expresso do Esporte. Pô, era muito É, legal o Expresso da Bola, eu era apaixonado. Me relembro o ano exato que eu não lembro, mas eu demorei a ter TV a cabo em casa. Minha mãe, tadinha, uhum, ela falou, ralou e conseguiu ter um tempo depois. E aí, quando eu vi uhum, que era TV na casa dos caras, o que isso? Que parada maneira. Eu sou de 85. Então, para uhum. mim, você foi o precursor desse conteúdo, desse formato de material. Eu não sei se Ah, ao longo da história você de fato foi, mas para mim você foi. Então você tem não, uma eu acho que eu fui memória sim, cara. afetiva. Eu acho que eu fui sim e tenho o maior orgulho disso. Eu acho que a cópia consagra, né? Quando você está vendo que estão te copiando, é porque é uma forma de consagração, né? E eu vi aí várias cópias, muitas boas, de muita qualidade. Não tem nada contra, não. Acho que um formato, quando um formato é criado, é legal mesmo as pessoas partirem dele para criar suas próprias reinterpretações, suas próprias releituras. E eu acho que foi o que aconteceu. A gente inventou isso realmente há. Olha, a gente ficou no ar 9 anos e nós estamos fora do ar agora há uns 8. Então, a gente vai fazer. Foi há uns 20 anos que a gente começou isso. E então não havia ainda a internet como temos hoje, não havia as redes sociais, zero de redes sociais. E eu acho que foi um pouquinho isso, assim, foi meio precursor nesse sentido de o que a rede social hoje entrega, o Expresso da Bola já entregava lá atrás, que é a intimidade, são os bastidores, é você ir onde ninguém vai, é você mostrar, fugir um pouquinho ali do treino, jogo, departamento médico, ir para uma coisa mais pessoal, mais íntima, né? Eu acho que essa que era a ideia, sempre foi, e acho que por isso que deu certo tanto tempo, porque entregava uma coisa que todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer estar próximo do seu ídolo, todo mundo quer saber mais sobre ele. E o ídolo, de certa modo, também quer estar próximo, quer ter esse contato também com o torcedor, quer, dentro de um certo respeito, obviamente, também passar um pouco para os seus fãs, para a sua base de fãs, o que é isso, como é a vida dele de fato, né? Nem exagerando para bem, não exagerando para mal, assim, com glamour também exagerado, que não é verdade. A vida do jogador de futebol também não é um glamour que muita gente pensa. É sacrifício, é trabalho, é relação. Recebe muito bem. Esses que se dão bem, que vão para grandes clubes, recebem muito bem, são muito bem remunerados. Mas também tem que trabalhar, tem que entregar, ter uma vida, às vezes, pacata, uma vida às vezes, de família mesmo. E então, eu acho que os dois lados, eu acho que o Expresso sempre fez essa conexão, né, do fã com o ídolo, aproximando os dois lados, e eu acho que trazendo benefício para os dois lados, sem fofoca, sem intriga, mas justamente entregando o aspecto mais humano do jogador. Eu acho que hoje é uma coisa que eu sinto muita falta, tanto como público como jornalista, é o aspecto humano. Acho que essa relação imprensa-jogador só através da assessoria de imprensa do clube, só através de entrevista coletiva do clube, ela é muito pouco humana, ela é muito pouco próxima, ela é objetiva demais. E o esporte não é para ser objetivo. O esporte é para ser, como toda forma de arte, como toda forma de expressão humana, é para ser uma coisa de emoção, de sentimento, de proximidade. É verdade. Tem gente que acha que é um clichê, até corporativista, mas de fato a imprensa, os meios de comunicação são ela entre o jogador e o torcedor, o fã e o ídolo, né? As pessoas têm que entender isso. Claro, sempre foram. E esse é um papel importante, inclusive para o negócio, inclusive para o business, né, de futebol, né? À medida em que você vai transformando seu jogador, seu ídolo,
em uma máquina de responder pergunta, que é sempre a mesma pergunta, sempre a mesma resposta, e dentro de uma objetividade, você está fazendo mal ao negócio. O negócio precisa de ídolos, o negócio precisa de relacionamento, de proximidade, de conexão. Então, eu acho que toda vez que você entrega isso à audiência, ao público, é legal para os dois lados. É legal, inclusive, para o negócio, para quem está investindo em futebol e quer ganhar dinheiro com futebol. Porque você não faz futebol ou qualquer esporte sem sentimento, sem emoção, sem conexão, sem engajamento. Verdade. Eu converso de vez em quando com o Marcos Mota, ele é um advogado conceituadíssimo do direito, eu não vou nem falar do direito esportivo, porque ele não gosta. Sportsman, que ele fala, né? É um conceito que o esporte não é apenas esporte, é um entretenimento, de fato, assim como qualquer outra área de entretenimento, né? Claro, claro. Isso eu acho que hoje, é assim, quem é o concorrente de um jogo de futebol? É tudo, é Netflix, é videogame, sabe, você está concorrendo com internet, com rede social, então você tem que ser tão ou mais atraente que todos esses meios, e você tem que se adaptar às novas linguagens, às novas mídias, ao novo ritmo que o público quer receber isso, ao novo formato que o público quer receber isso. Então, o futebol, como todos os esportes, ele tem que entender isso, que ele é entretenimento. O concorrente dele não é um outro jogo de futebol ou um jogo de basquete. O concorrente de um jogo, sabe, Manchester United e Atlético de Madrid, que terminou agora pela Champions League. O concorrente dele, gente, é a série da Netflix, é o Fortnite no videogame, é tudo que distrai, é tudo que é entretenimento. Então, como é que você conquista esse público? Como é que você ganha essa briga? Eu acho que, acima de tudo, com engajamento, com proximidade, formação de comunidade e proximidade, relacionamento com essa comunidade. Eu vou chegar lá que eu quero muito saber a sua experiência no Orlando, deve ter sido incrível. Eu estou com um roteirinho aqui, estou olhando para baixo às vezes. Me fala um pouco, eu não sabia, eu soube pesquisando. Você também trabalhou na seleção, né, cobrindo bastidores. Como é que foi essa experiência? Eu fiquei sua vida um pouco, claro. E aí, e na época de grandes ídolos, né? Porque é o que eu acho que a gente sente falta hoje em dia. Você pegou gerações de Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká. Olha que cara, foi um privilégio, cara. Foi um privilégio. Eu convivi muitos anos, de 2006 até 2008, desculpa, 2002 até 2008, eu fiz parte da seleção e convivi com uma geração de ouro, uma geração que, olha, dificilmente a gente vai ter tanto craque junto numa seleção do mundo, não é brasileira, não. Poxa, a gente tinha Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, sabe, jogadores reservas, assim, do nível de um Zé Roberto, de um Juninho Pernambucano, que seriam titulares absolutos de qualquer seleção do mundo. Jogadores que nem foram para a Copa, tipo o Alex, sabe, o Alex seria camisa 10 de qualquer seleção do mundo, porque ele era um craque, além de ser uma excelente pessoa, uma grande pessoa. Mas o Alex, por exemplo, não conseguiu ir para a Copa com o Brasil, porque de tão brilhante que era aquela geração, de tão fora de série que era aquela geração. E eu tive esse privilégio mesmo. Como eu estava te contando, eu trabalhei na Globo durante quase 14 anos, desde a faculdade, já saí da faculdade direto para a Globo, e depois de quase 14 anos eu precisava fazer coisas novas, eu precisava voar, precisava assim, entender direito assim, os meus limites profissionais e tal. E aí eu pedi demissão da Globo, na época eu era editor-chefe do Esporte Espetacular, pedi demissão da Globo e abri minha produtora, que queria trabalhar com esporte. Basicamente era o que eu tinha feito na minha vida. E aí o meu primeiro cliente, eu saí em fevereiro, meu primeiro cliente foi um patrocinador da seleção brasileira, que era a Ambev, que estava entrando naquele ano, 2002, tinha acabado de assinar com a seleção brasileira, e precisava de alguém para fazer bastidores da seleção, para acompanhar a seleção, trazer histórias da seleção, fazer vídeo release. E aí eu entrei como Ambev na seleção brasileira em 2002.
contratado inclusive pelo Alex Leitão, que virou depois aqui o CEO do Orlando City. Então as nossas histórias acabam que se encontram de novo aqui nos Estados Unidos. E depois eu virei delegação mesmo da seleção brasileira, da CBF. Comecei a Copa de 2006, eu fui como delegação já, como time, e fiz eliminatórias, Copa América, Copa das Confederações, amistosos pelo mundo todo. Foi uma coisa que realmente, assim, é uma experiência única, porque a gente viajou para todos os continentes do mundo e é meio assim como você está junto com os Rolling Stones, sabe? É como você está meio com os Beatles, assim, onde você chegava, parava o país, parava a cidade, parava tudo. Fosse na Nigéria, fosse em Hong Kong, fosse na Hungria, Budapeste. Eu estou falando de todos os lugares que a gente efetivamente esteve e onde eu me lembro disso acontecer, sabe? Sabe, El Salvador, Haiti. A gente parou a guerra civil do Haiti. A gente não, eu estava junto com aqueles caras, né? Mas enfim, eles pararam a guerra civil do Haiti. A gente desfilou no carro da ONU, na capital Porto Príncipe, num carro blindado. E eu tive o privilégio, quando eu estava com a câmera, eu fui no carro com Ronaldo e Ronaldinho, carro que abria o comboio da ONU. E esse é um dia inesquecível para a minha vida. Você passar, tinha 1 milhão de pessoas no país mais pobre das Américas, e vivendo um sonho. Aquelas pessoas não estavam acreditando, assim. Estavam passando Ronaldo e Ronaldinho em frente à casa deles. Casa é modo de dizer, porque eles moram assim nas condições muita gente mora nas condições mais complicadas, em containers abandonados, sabe, improvisados, barracos improvisados, e de repente Ronaldo e Ronaldinho passando em frente à casa deles, e você sentia assim a multidão pulando, sabe? É uma coisa que você nunca mais vai viver na sua vida. E graças a Deus eu tive esse privilégio de estar com essa seleção, inclusive em 2 Copas do Mundo, e em jogos como este, que não valeram título, mas valeram muito mais do que isso, que a gente... esse dia do Haiti talvez seja um dos dias mais importantes da minha vida, uma das experiências mais interessantes e doidas que a gente já passou na vida, né? Mal comparando, as pesquisas que eu faço no jornal, sobre o Jornal do Esporte, eu relembro muito as excursões, né, das décadas de 50, 60, 70, o Santos de Pelé ia excursionar no mundo inteiro. O Fluminense, eu peguei uma história muito legal de excursão do Fluminense. Essa seleção era isso, você falou Beatles e Rolling Stones, é incrível. Eu me lembro da gente em Moscou, a gente chegando a Moscou, sabe? A porta do hotel, tinha uma multidão na porta do hotel em Moscou, sabe? Os lugares mais remotos, os lugares mais incríveis, você chegava e parava tudo, porque era isso que eu estava te falando. E Ronaldinho Gaúcho no auge, Ronaldo no auge, sabe? Era como... O Ronaldo foi eleito melhor do mundo seguidas vezes, o Ronaldinho foi eleito melhor do mundo seguidas vezes. Então, era assim, é como se você tivesse no mesmo time, mal comparando hoje, Messi e Cristiano Ronaldo. Era como se Messi e Cristiano fossem da mesma equipe. Então, era isso. Quando você chegava, era uma seleção que tinha Messi e Cristiano Ronaldo, digamos assim, né? Era Ronaldinho e Ronaldo. Isso sem falar em todos os outros que eu já citei aqui. Adriano Imperador no auge, né? Cafu, Roberto Carlos... foi um lateral escolhido entre os 3 melhores do mundo, teve essa honra. Você teve Kaká, que era super ídolo, também foi escolhido melhor do mundo. Antes, Rivaldo, também escolhido melhor do mundo. Então, gente, é uma coisa assim, para as novas gerações, assim, com todo o respeito que a gente tem ao futebol, por exemplo, do Neymar, que é um craque, é o nosso grande astro, mas nessa seleção você tinha pelo menos uns 4 jogadores que conseguiram já mais do que o Neymar. Isso não é demérito nenhum, estou aqui falando bem do Neymar. O Neymar é um fenômeno. Mas para você ter a dimensão desse time, nós tínhamos pelo menos 4 jogadores que conseguiram coisas mais do que o Neymar. Bem mais em alguns casos, sabe? Então, é um grupo realmente, era mágico, foi espetacular. Eu dei muita sorte, tenho que agradecer a Deus todos os dias por ter tido esse privilégio. Faltou aquele título, né? Ele merecia essa Copa. Eu também não vou comparar gerações, mas eu nem era nascido. As pessoas falam muito de 82, que a seleção tinha que ter ganho aquela Copa. Assim, para mim, a geração acho que 2006 tinha que ter ganho aquela Copa também. Tinha. Felizmente, a gente ganhou 2002. Eu estava lá também no estádio em Yokohama. Então, assim, pelo menos também tive esse privilégio. Demos volta olímpica lá em Yokohama. Agora, 2006 é uma pena. 2006 é isso. Tô aqui falando Robinho no auge. Robinho do Real Madrid era reserva do time, sabe? Era uma coisa louca, gente. Era uma coisa que, assim,
para as novas gerações que não viveram aquilo, é até difícil compreender como aquele time era bom. E, no entanto, não deu certo. Uma coisa é o futebol, não é só o talento, né? O futebol é também a motivação, é a união do grupo, é a liderança, é o momento, é a sorte, é a sorte. Um desses jogadores dessa geração um dos mais inteligentes, ele me dizia isso, ele falou assim, olha, Décio, a gente fica tentando entender o futebol, a gente fica tentando explicar o futebol, e é possível até a metade. Tem outra metade que é o seguinte, a bola quicou errada, foi gol, sabe? O juiz errou, foi gol. O goleiro falhou, foi gol e acabou tudo, acabou um título, acabou um sonho de uma geração, sabe? O zagueiro tropeçou, acabou. Isso aí não tem tática, não tem jogada ensaiada, não tem, acontece, é o futebol, sabe? Desviou a bola na cabeça de um e enganou o goleiro, acabou. Então, assim, eu acho que ele estava muito certo nisso. Você tem 50%, talvez 60%, 70% que você explica, mas tem ali os 30% que são magia, que são ninguém sabe. Acontece e não tem explicação. E eu acho que ali o Brasil perdeu, né, um golzinho de bola parada contra a França, do Henry, lá em Frankfurt. Foi um dia triste, mas a verdade é que aquele time jamais naquela Copa chegou ao seu potencial. Né? Ele sempre esteve abaixo do seu potencial, infelizmente. A verdade é essa. Verdade. E agora, voltando um pouco, você é de São Paulo, né? Você é nascido em São Paulo. Você tem alguma relação com o Jornal do Esporte, alguma lembrança? Como é que é isso? Eu sou nascido em São Paulo e minha família é inteira de São Paulo, tanto de pai quanto de mãe. Eu sou paulista, paulista da gema, como diria. Mas eu fui para o Rio de Janeiro muito cedo. Fui para o Rio de Janeiro com 4 anos de idade e fiquei até 7 anos atrás, quando eu vim morar nos Estados Unidos. Então, eu fiquei no Rio minha vida toda, praticamente. Né? Então, assim, embora eu adore São Paulo, tenha ainda muita relação com São Paulo e vá muito a São Paulo por causa da família, a verdade é que eu fui criado no Rio de Janeiro. Então, o Jornal dos Esportes sempre fez total parte da minha vida. O Jornal dos Esportes, eu tenho recortes dele, de títulos, de campanhas memoráveis do meu time, recortava, grudava. Era aquele negócio, você comprar de manhã, segunda-feira, então, você ia para a banca para comprar o Jornal dos Esportes. Ele era cor-de-rosa, né? Era muito diferente, né? E era um barato, você levar para casa, e tinha muita foto, né? Naquele tempo era muito diferente você consumir a informação esportiva, né? Você, que nem hoje, que você bota no jogo, tem 50 fotos do jogo colorido, alta resolução, na hora, vídeo. Não, naquele tempo você ia para a banca no dia seguinte, comprar, e você comprava o jornal, estou falando da minha infância, né? Anos 70. E aí você comprava o jornal e tinha lá 2 fotos do gol. Às vezes você ia ao Maracanã, via o jogo e tal, mas você queria no outro dia rever. Assim, eu revia assim, tinha 2 fotos, e era isso, que era o jogo, o resto estava aqui dentro da imaginação, né? Mas sim, curti muito. Nossa, eu li muito Jornal dos Esportes e recortei, colei, fez parte justamente daquilo que a gente estava falando, dessa relação afetiva com o esporte. Hoje em dia é impossível imaginar a minha relação com o futebol sem falar do Jornal dos Esportes, por exemplo. Legal. Você, por acaso, tem alguma coisa guardada do jornal ou não? Muitas mudanças, né? Eu aqui nos Estados Unidos não tenho, porque acabou que eu não trouxe muita coisa. Ficou tudo na minha casa, eu tenho uma casa ainda no Rio de Janeiro. Mas no Rio eu tenho bastante coisa, tem bastante coisa. Eu tenho, aliás, inclusive eu tenho coisas que meu pai recortou e guardou na infância dele. Meu pai tem um álbum da Copa de 58, quando ele era garoto, que ele ia recortando a Gazeta Esportiva na ocasião, ele paulista, né, morando em São Paulo, e ele fez um álbum de recortes da Copa toda. E esse álbum, meu Deus do céu, é uma preciosidade, me acompanhou a vida toda. Eu folheava aquilo, assim, meu Deus, é a coisa mais linda, a coisa mais emocionante. Você vê ali o dia a dia da seleção, daquele time que... Olha, eu acho... Aí eu já vou entrar em outra discussão, já vou estragar a sua pauta, mas já vou puxar uma outra coisa. Vamos falando, qual foi a maior seleção, qual foi o maior time de futebol de todos os tempos? Olha, eu acho que esse de 58 provavelmente é a resposta. Eu acho que tem a de 82, tem a de 70, tem a de 2002, mas eu acho que essa de 58 tinha Pelé, Garrincha, Nilton Santos e Didi,
sabe? Num time só. É muito craque. É muito craque para um time só. É muito sensacional. Eu fico viajando, às vezes eu vou procurar um conteúdo específico, sei lá, aniversário do Rivaldo. Aí eu começo a ficar. Cara, eu não fico horas, horas procurando. É muito incrível, muito incrível. Essa história é muito maravilhosa mesmo. E É, aí, do jornal. eu estou vendo várias pessoas mandando mensagem enquanto a gente fala, várias pessoas mandando mensagem. Desculpa, não estou respondendo, que eu estou aqui na empolgação, mas, pô, para todo mundo que mandou mensagem aí, pô, um abração pô, tem uma agora expectativa para a Copa. Não sei se eu posso esculhambar a sua ordem aí, se eu posso. Décio, é sua live, Décio. Eu só estou aqui para te ouvir. Essa é minha esposa, Marcela, mãe do Lucas, de 8 meses. Meu amor, eu te amo. Obrigado. Pô, a minha expectativa para a Copa eu acho que é boa, é boa. Acho que o Brasil não é favorito, mas também não é essa zebra aí que tem muita gente pensando, não. Acho que tem aí uma geração boa, que ainda precisa se provar, que ainda está amadurecendo, mas acho que o Brasil tem um time bom, cara. Tem um time bom, dá para ganhar. Não acho que seja favorito, não acho que a gente esteja num lugar onde a gente já esteve no futebol, mas acho que também até um certo ponto é bom eles desfazerem da gente. Me lembro em 2002, quando a gente estava na Malásia, que foi o último amistoso antes de ir para a Coreia, antes de ir para Ulsan, na Coreia, para começar a Copa, chegou uma notícia do time da França, que tinha sido campeão em 98, e era o Patrick Vieira, dizendo que o Brasil era uma força decadente do futebol. E eu estava dentro do ônibus da seleção e me lembro dos caras lendo essa notícia no último amistoso, antes da Copa de 2002, dizendo, ó, o Brasil é uma força decadente do futebol. E eu me lembro da reação dos caras, sabe? Tipo assim, deixa eles bobearem que eles vão ver uma coisa. Então, assim, também é bom não chegar com esse favoritismo. Então, acho que, sei lá, deixa eles acharem que o Brasil é decadente e vamos ver o que acontece. Eu acho também. Eu acho que a gente pode. Não como zebra, que o Brasil nunca vai ser zebra, mas acho que a gente pode comer pelas beiradas também. Tem França, Bélgica, tem muita seleção. Eu tô com medo da França, eu confesso. Que é muito cara bom na França, é muito jogador bom. Muito bom. E na Premier League, né? Que é, muito o bom. auge, né? A França é um timaço, a Itália é um timaço. Sabe, é difícil. Eu acho que assim, hoje a gente tem um equilíbrio muito grande no futebol. Hoje a gente tem, assim, a Inglaterra é um timaço. Agora eu estava na Inglaterra, passei alguns dias lá em Manchester, em Leeds, né? E pô, eles estão muito confiantes. Eles acham que o time deles é o melhor do mundo. Então, assim, não tiro a razão deles. Não, assim, eu acho que tem um equilíbrio. Você tem ali uns 6, 7 times. Você tem a Bélgica, você tem a França, você tem a Inglaterra, você tem a Alemanha, você tem a Itália. Como que você vai dizer que um time desse é melhor ou pior que os outros? Não é, eu acho que são times muito parecidos. E a gente falando de seleções europeias, né? A gente não fez amistoso com a seleção europeia mais uma vez, né? Isso atrapalha, acho que atrapalha. Acho que é outra pegada, é outro ritmo. Até para se testar é muito importante, porque uma coisa, a verdade é que os times da América do Sul já estiveram no nível mais próximo da Europa. Hoje já estiveram acima, já estiveram igual, hoje já estão um pouco abaixo. Então, assim, as eliminatórias sul-americanas não são um teste real. Você vê assim, se você apontar essas 8, sei lá, seleções que para mim são parelhas, são todas europeias e o Brasil. Eu não boto nem a Argentina nesse bolo hoje. Ainda não boto, não. Então, acho que faz falta, sim, jogar contra essas seleções de alto nível, se testar Amigos, aqui é o Jorginho, ex-atleta e hoje treinador. Abração, pô, abração meu. Bom. Ele sempre dá moral aqui. Um abraço, Jorginho. Obrigado pelo carinho. E falando em grande geração, 94. Uhum. Essa também, esse timaço aí, né? Meu Deus do céu, uma honra. Sabe tudo, né? Lembro muito do cruzamento do Jorginho na cabeça do Romário contra a Suécia. Meu Deus do céu. Aí foi arremesso de basquete, ele não foi com terra, não. Outro time que, assim, não chegou como favorito, né? Chegou meio desacreditado e até na semifinal era desacreditado, nas quartas de final era desacreditado, na final era desacreditado e ganhou e foi campeão e continuou a gente falando que esse time não era bom, pô, ganhar assim não vale, ganhar no pênalti, pô, caramba, cara, que mais vocês querem, sabe? Os caras são campeões do mundo, cara, e assim mesmo tá recebendo cobrança, tá recebendo... normal, é parte do processo, né? É paixão, né? Futebol é paixão.
O Afonso perguntando aí sobre o investimento do Vasco. Eu vou deixar para o final, que eu vou querer conversar com você sobre as SAFs também. Você que agora vem com anos de bagagem de business americano, mercado. Eu vou querer trocar essa ideia com você, porque eu até vou absorver um pouco de informação também, né? Claro, pô, é um prazer. Tudo que eu puder, tudo que eu souber falar, para mim é um maior prazer. Realmente, essa experiência aqui na MLS é muito boa, é muito interessante, mas a gente fala depois, claro. Já estou de novo esculhambando sua pauta. Não, fica à vontade. Eu vou fazer uma cola aqui. Na verdade, é só para não esquecer nenhum assunto. Me conta Aham. mais um pouco sobre esse seu tour europeu. Você falou com o Rafinha, com o Fred e com o Richarlison, foi isso? Ou pulei alguém? Foi, não, esses três de seleção foram esses três jogadores da seleção, mais uma reportagem também que a gente fez nos bastidores do Etihad Stadium, porque infelizmente com as restrições da Covid, os jogadores do Manchester City não podiam dar entrevista individual, o clube tinha essa política. E aí eles gentilmente, muito gentilmente, ofereceram, então faz um tour pelos bastidores do Etihad, interessa a vocês? Eu, pô, claro que interessa, é uma barata. Então, fizemos também Conteúdo, essa né? matéria. E fizemos também uma matéria numa loja. O Esporte Espetacular vai ter um episódio sobre colecionadores, e aí a gente fez uma loja na Inglaterra que tem 1 milhão de camisas de futebol diferentes. Assim, é a Disneylândia do colecionador de futebol. Tem tipo segundona do Iraque, sabe? Tem tudo que você possa imaginar, tem. E a gente fez uma matéria lá também que ficou bem legal. Também vai estar não só os jogadores, mas também tem essas matérias de curiosidades do futebol no exterior, viajando. Mas também tem os superstars e também tem os jogadores que estão na batalha. Isso também é legal. Assim, a gente também vai fazer umas histórias de jogadores que estão na batalha, até porque, como eu falei, acho que tem uma visão muito glamourizada do jogador de futebol, assim, que é um pouco injusta com o jogador, com o atleta. Acho que tem muito atleta aí ralando, quebrando pedra para conseguir um lugar. Não é essa moleza, não. Ao contrário, é muito difícil, é uma profissão extremamente competitiva, extremamente difícil. E acho que esses casos também desses atletas que estão por aí pelo mundo, os brasileiros, ralando, acho que também são interessantes e também ajudam o público a entender melhor o universo do futebol. Ah, legal. Você falou com o Rafinha, o Fred e o Richardson, são três meninos que parecem ser muito boa gente, né? O Richardson é um ser humano diferenciado, né? O Richardson ele Total. ajuda da USP, o Richardson é incrível, né? Mas Total. são três meninos com histórias diferentes, né? O Rafinha estava na França com o Bielsa foi para o Leeds, levou ele para o Leeds, voando, ele Uhum. não sentiu a Premier League, né? Já chegou voando na ponta direita. Não, eu acho que os três, assim, foram muito legais, e não estou falando, assim, para fazer média, não, foram realmente o Fred também. Nossa, como a gente boa, Fred, cara, como recebe a gente bem, que prazer de receber, sabe, de, 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 de se abrir, de fazer esse contato mesmo com o torcedor brasileiro, sabe? Então, os três foram demais, demais. O Richarlison, como você falou, é um cara com uma simplicidade impressionante, é um cara engajado aí com causas sociais, que gosta tem esse perfil. O Fred, aquele cara, família, gente boa, coraçãozão, que te recebe como se fosse da família dele, uma casa linda, linda de morrer, nos arredores de Manchester. E o Rafinha, que eu não conhecia, confesso assim, que eu não conhecia o Rafinha pessoalmente. Se conhece por noticiário, assim, por entrevistas mais frias sobre o jogo. Foi uma surpresa no sentido assim, de que ele é um cara de poucas palavras, ele é um cara de não tem esse calor do Fred, do Richarlison, mas é um cara muito de cabeça, um cara muito centrado, sabe exatamente o que está fazendo, muito bem orientado pelo Deco, o ex-jogador do Fluminense, do Porto e do Barcelona. O Deco, que é um cara também que eu entrevistei no Expresso da Bola algumas vezes e que é fora de série. E eu acho que tem também o trabalho do Deco ali. E o Rafinha tá. Cara, eu acho que o que você vê em campo é também resultado do que você vê dentro da cabeça do jogador, sabe? É o jogador ir com uma estrutura boa, ir com família, ir com orientação, com psicólogo, com um empresário que ajude, sabe? Que não larga o cara lá, só pega a grana dele e vai embora. Então, assim, o que mais me chamou a atenção do Rafinha foi isso, foi assim, como ele é maduro, como ele é um cara centrado, sabe? Como ele é um cara, ele parece que tem, de cabeça, assim, ele parece que tem 35 anos, ele não parece que tem 25, sabe? É muito maduro, muito vivido e muito bem orientado. E eu acho que isso
ao longo de todas essas minhas viagens, de todas essas minhas experiências com jogador de futebol, acho que isso é o mais importante de tudo. É você ter a cabeça no lugar, é você ser bem orientado, é você ser acompanhado e não abandonado no exterior, sabe? Porque o dinheiro, ele é amigo e ele é inimigo, né? A fama, ela é amiga, mas ela também é inimiga, né? Então, acho que tudo é a maneira como você vai lidar com isso, a maneira como você vai receber isso e levar isso para o seu dia a dia, especialmente para aqueles que saem muito rapidamente de uma situação de muita dificuldade financeira para uma situação de muita grana, dinheiro para caramba. Eu acho que é isso, é acompanhamento, é família, é empresário, é um pacote que às vezes o torcedor não vê, pensa que é só entrar em campo e acabou. Não é. Eu acho que é fundamental isso, você ter essa responsabilidade, ter alguém junto, ter alguém por trás, fazendo as coisas junto com você para que fora de campo tudo corra bem, e principalmente aqui dentro, né? Porque aqui dentro é que está o céu e o inferno, né? Você falando isso me trouxe uma lembrança. Acho que foi em 2009 que o Vasco estava na segunda divisão. Eu cobri o Vasco nessa época. E aí, o pós-coletiva, eu não tava. Eu não sei se eu te falei, eu trabalhei em Zona Esporte de 2007 e 2009. De lá eu fui para o site de Sidney Rezende. E aí, eu, conversando com o Carlos Alberto, estava eu e a Naka. E a Naka, na época, era do Globo Esporte.com. E aí a gente ficou lá na sala de imprensa do Vasco, em São Januário, ficamos nós dois e o Carlos Alberto. E a gente trocando uma ideia, resenha, assim, em off. Em off não, agora não tem problema. O Carlinhos falando, o Carlinhos que dá sempre um moral perfil também, um abraço para ele. Ele falando, cara, num dia eu não tinha R$ 2 para comprar um salgado em Guaravita. No outro dia eu compro o carro que eu quero, eu como o que eu quero, às vezes eu não pago. Não dá para ter cabeça. O Carlos Alberto teve problema de ansiedade, né? De algumas questões assim, de saúde. Não dá para ter cabeça. Quem não tem estrutura familiar do clube, não dá para ter cabeça. Eu imagino, a gente foi julgando. Agora mais velho, eu com 20 anos xingava os caras, com 15 anos. Ganhar 500 mil tem que sua obrigação a isso. Não, cara, hoje, com 20 anos o cara é uma empresa. Ele sustenta 50 pessoas da família, ele emprega não sei mais quantas pessoas. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E tem os patrocinadores, tem as entrevistas coletivas, tem que atender a imprensa local, a imprensa brasileira, às vezes seleção, viagem, a família que às vezes também não está se adaptando, porque às vezes é difícil, às vezes o jogador vai para lugares difíceis, vai para a cidade, vai ganhar bem, mas vai morar num lugar que é difícil, que é complicado, que é frio, que chove todo dia, que não fala língua, que não tem nenhum amigo, que não tem família, enfim. É um pacote, cara. É um pacote. Não é fácil, não é simples. Óbvio que óbvio que é bom, que é uma grande oportunidade. Todo mundo é muito melhor ganhar bem do que ganhar mal. Mas não é isso que vai resolver sua vida, não é isso que vai te dar longevidade na carreira, né? A gente tem aí vários exemplos positivos e negativos dessa relação, que é complicada, que é isso aí. O futebol, mais especificamente, no caso brasileiro, é isso, né? Às vezes o cara tá realmente assim, não tem o que comer com 15 anos e com 17 ele tá rico. Então, é bom, é ótimo, é maravilhoso, especialmente porque é um modo de você ganhar, ficar rico honestamente, com o seu próprio talento, com o seu próprio esforço, sem fazer mal a ninguém. Então, isso é maravilhoso e tem que ser exaltado. Mas é aquele negócio, é uma tentação, se mal gerido, se mal administrado, pode acabar muito mal, né? Então, é importantíssimo. E isso, voltando ao Rafinha, isso foi o que mais me chamou a atenção. Ele, inclusive, ele puxou esse assunto, que hoje está tão em voga nos esportes, né? Que é da saúde mental do atleta. O atleta hoje, a gente viu aí a Simone Biles, a gente viu também no tênis, a gente vê aí vários casos de atletas que estão finalmente falando nisso. Antigamente não podia falar, que era sinal de fraqueza, que era um sinal de sei lá o que, sabe? Agora está se falando nisso e é uma questão fundamental, a saúde mental do atleta. Nós estamos falando de saúde mental, que às vezes é depressão, às vezes, sabe? Às vezes é insônia, ansiedade, como você falou, então isso tem que ser gerido também, tanto quanto o corpo. Tanto quanto o corpo dele, que tem que estar 100% para jogar na sua mais alta performance, tem que estar também
a cabeça saudável. O Nilmar foi um caso recente do futebol brasileiro, né? Ele abriu o jogo, o Pedrinho já falou sobre isso. Exatamente. No Atalanta tem o centroavante, ele joga como segundo homem, o Ilicic também. Ele é um craque de bola, ele é um canhoto, joga demais, mas ele também tem sérios problemas. Ele tem graves mentais, ele não consegue focar. E não é dando porrada que o cara vai melhorar. A gente tem que entender, ter uma visão básica do atleta, né? Eu conheço jogador que foi para a Ucrânia e chegou lá na Ucrânia depois de 6 meses, entrou em depressão. E tem outros jogadores que adoram a Ucrânia. Não estou falando aqui, até o país está muito em moda agora, infelizmente, por um péssimo motivo. Mas, enfim, tem jogadores que amam a Ucrânia. Mas tem outros que não gostam. Chegam lá, não conseguem se adaptar. Neva pra caramba, o idioma é completamente estranho, você não consegue nem ler o menu do restaurante, porque é cirílico. Então, assim, eu conheço jogador que chegou na Ucrânia e que falou assim, olha, depois de 6 meses, eu pedi para me enviarem fitas de vídeo com meus jogos para eu me ver jogando, porque eu comecei a duvidar de mim mesmo. Eu comecei a achar que eu não tenho capacidade para jogar bola, sabe? Então, mandaram para ele as fitas dele do tempo do Brasil, para ele ver, para ele lembrar de como é, assim, para voltar a ter confiança nele próprio. Isso o que é? Isso é um momento que você não está mentalmente saudável, você está num momento de grande angústia, de grande depressão, e aí não adianta, não é simples, é gente, né? Não é máquina, é gente. E para render tem que estar bom, tem que estar tudo certinho, tudo bonitinho, a cabeça é fundamental. Falando nesse tema, eu queria mandar um abraço para o Paulo Ribeiro, psicólogo ex-Flamengo, que estava no Botafogo recentemente. Ele sempre acompanha o perfil também, profissional de altíssimo nível aqui do Brasil, um grande cara. Para finalizar o seu rolê na Inglaterra, essa conversa me fez lembrar de 2 casos. Eu não sei se ainda o Alisson, por exemplo, ele joga no Liverpool, mas ele, assim que se mudou, não sei se ainda está lá, morava em Manchester. Não sei se você sabe. É isso mesmo? Mora pertinho do Fred. Mora quase assim, no mesmo bairro do Fred. Mas é bem pertinho também. Porque Manchester e Liverpool são quase... Não vou dizer que são bairros, porque são 45 minutos, vai. Mas é como se fosse... sei lá, Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Até mais que um engarrafamento do Rio, geralmente demora mais para você chegar, sei lá, do centro do Rio a Nova Iguaçu, vai. É como se fosse essa mesma... Não é a mesma distância, mas é como se fosse o mesmo tempo, digamos assim. Então, acho que dá para você morar ali. Eu me lembro também quando eu fiz lá atrás o Jô do Corinthians, que estava no Everton, seleção brasileira, jogava no Everton. E ele também morava... O Everton fica em Liverpool, mas ele também morava mais perto de Manchester do que de Liverpool. Porque tem, sei lá, casas mais legais. E o próprio Richarlison, ele não mora em Liverpool. Ele mora fora, numa cidade, fica a 30 quilômetros de Liverpool, uma praiazinha, muito bonitinha, por sinal, assim, que é um subúrbio rico, um subúrbio legal de Liverpool. Mas não mora na cidade mesmo. E sim, o Alisson mora mais perto de Manchester do que de Liverpool. E aí eu lembrei agora também, eu ouço muito o podcast do João Castelo Branco, da Nathalie, do Senise. João Castelo Branco é um querido também, a gente troca ideia de vez em quando. Excelente profissional, excelente pessoa. E aí eu sei tudo não, porque o pouco que eu sei da Premier League é com eles, né? E eles comentaram do Joelinton também, que ele chegou com uma contratação muito cara para o Newcastle, e aí ele não se adaptou inicialmente como centroavante, porque tinha que botar ele de centroavante, mas ele preferia jogar segundo atacante, de repente um pouco mais aberto pela direita. E aí o Rodrigo achou ele no meio campo, fazendo box-to-box. Cara, como assim, Joelinton é um cara corpulento, é um cara diferente. Ele também não estava um pouco abalado com essa situação, mas ele conseguiu focar conseguiu controlar a ansiedade, né? Vou dizer assim, porque é muito difícil, né? Teve um trabalho todo lá da equipe também dele. Esse caso é interessante também. Eu acho assim, o norte da Inglaterra não é fácil não, cara. Não é um lugar fácil de morar, não. Parece que a gente está falando assim, você vai para Inglaterra, você vai viver que nem um rei, primeiro mundo. Olha, Manchester, por exemplo, eu fiquei lá agora 8 dias. Choveu os 8 dias sem parar um segundo. Não para um segundo, sabe? Não é assim, não dá uma trégua.
não para de chover um segundo. Então aquilo, assim, é difícil, não é um lugar fácil, não é, sabe, não é mesmo Londres ou na Espanha ou Portugal, que são lugares bem mais fáceis para nós, para os nossos hábitos, para os nossos costumes. Não é um lugar fácil, é um lugar complicado. Newcastle, eu já estive lá. É difícil, gente. É uma cidade complicada, assim. Não é que é ruim. Claro, foi contratado pelo Newcastle. Agora, então, que o Newcastle está cheio da grana. Pô, uma maravilha. Tem que ir feliz da vida. Claro, Premier League. Mas, não, eu acho, assim, que a gente tem muita ilusão de que o cara vive que nem um rei lá. Não, ele tem uma casa linda e ele tem que ter uma casa linda porque da casa para fora, às vezes, é difícil. Não é fácil, não, sabe? Você ir para um lugar desse que chove todo dia, cara, chove todo dia, sabe? É uma coisa assim que parece, mas boa, com grana no bolso é mole. Realmente não é que seja difícil, mas, cara, também não é tão fácil quanto parece. Então, eu acho que isso é uma cidade que nem essa. E aí, você estava falando de mudança de posição, isso acontece muito. E, e eu acho que é legal isso, sabe? Às vezes o técnico lá na Europa ele tem uma visão diferente do jogador, ele reencontra o jogador em outras posições. E a gente tem alguns casos disso, né? De jogadores que saíram do Brasil numa posição, chegaram na Europa, voltaram jogando em outra posição completamente diferente, né? E talvez a mais radical de todas foi há muitos anos, mas eu me lembro que quando o Abel Braga, para você ver como faz tempo, o Abel Braga, quando ele era zagueiro aqui no Fluminense, ele foi jogar no Olympique de Marselha e ele virou centroavante. Caramba, eu não sabia dessa, sério? Que ele era grandão e cabeceava bem, então ele jogou como centroavante, cara. Zagueiro e centroavante. Muito louco. Ele era o zagueiro, zagueiro mesmo, né? Zagueiro, zagueiro. E bom de bola. Bom zagueiro, quer dizer, bom de bola não, mas bom zagueiro. Abel é figuraça. E aí, pegando o seu Globo, Seleção, Maria TV, fala um pouco da Maria TV pra gente. Maria TV é minha empresa, que eu fundei em 2002, quando eu saí da Globo, justamente, eu fundei minha empresa, que tem que trabalha com esporte, mas não só com esporte. A gente tem muita série na TV, principalmente, que não é de esporte. Então, uma que faz muito sucesso para quem tem TV a cabo é Brasil Visto de Cima, que é também uma série que está no ar já há 9 temporadas, era no Mais Globosat, né? Agora no Globoplay também. Mas, enfim, Brasil Visto de Cima é uma série que a gente fez aí, a minha direção, minha produção, junto com o André Bazed, que é meu sócio, e a gente tem série sobre gastronomia, a gente tem série sobre... tem uma série nossa que está no ar na TNT, que a gente vai até gravar agora, daqui a 10 dias eu estou viajando para gravar na TNT, que chama Mapa do Pop, que é sobre viagens e cultura, viagens de cinema, principalmente. E é isso, a gente faz muito trabalho para um monte de gente, para empresa, mas principalmente TV. A gente já fez 12 séries para TV paga no Brasil, brasileiros. É mó barato, eu adoro. Assim, eu amo trabalhar com esporte, mas também é bom dar uma saidinha para se fazer outros assuntos, às vezes, que nem esses que eu citei. Museus, a gente fez uma série sobre museu para Globosat, para Senac TV, assim, uma série sobre museus foi o máximo também de fazer. A gente viajava o mundo todo visitando os melhores museus do mundo, foi incrível. Foi uma das séries que eu mais curti fazer nesses muitos anos de carreira. Você tocou num tema que eu gosto bastante, gastronomia. Qual é a série? Gastronomia, a gente fez uma série para o Mais Globosat, chamava Restaurantes Inesquecíveis. Nossa, muito boa. A gente aqui em casa é viciado dessa. Viciado. Então, a gente ia cada episódio a gente visitava 3 restaurantes. Um no Brasil, 2 no exterior, sendo que um era chiquérrimo, gourmet, um era muito louco e um era popular. É um restaurante que todo mundo pode ir, assim, faz sucesso para a classe média, para a galera, entendeu? Então, para não ficar muito gourmetizado, muito metido à besta, muito fresco. Então, a gente fez essa série também, porque 3 temporadas, foi legal de fazer também, foi muito bom de fazer. Visitamos vários países e também sempre tentando integrar assim, a comida com a cultura, a comida com o local, que sempre tem essa relação, né? Então, foi legal. Foi mais uma série muito, muito, muito legal de fazer. Só não assistam com fome, que é um problema. E eu não aprendi a cozinhar nada, só cozinho congelados. E aí, vamos pegar o avião para Orlando, finalmente. Isso. Como é que foi Globo,
CPF, como é que foram esses contatos? A resposta do restaurante. Como é que foi esse caminho? O caminho foi, como eu te disse, na seleção, na Ambev. Eu entrei na seleção pela Ambev, através de um patrocinador da Ambev, que é a seleção que eu... Deixa eu te interromper. A Ambev, que eu mandei e-mail para ver se eles tinham interesse no perfil, não gostaram, hein? Pô, estão perdendo uma oportunidade boa. Mas, enfim, foi isso. A gente começou a fazer o Guaraná Antártica com a seleção brasileira lá atrás, e aí eu conheci essa equipe que fazia Guaraná Antártica na época. E esses caras, a gente fez vários trabalhos ao longo desses anos todos, que depois eles foram donos da Octagon no Brasil, que é a maior empresa de marketing esportivo do mundo. A filial brasileira da Octagon era deles, eles eram sócios dos americanos. Então a gente fez muito trabalho junto também através de Maria TV com a Octagon. E aí, um belo dia, o Flávio Augusto, dono do WhatsApp brasileiro, comprou o clube da MLS, comprou o Orlando City. Na verdade, ele, antes de comprar, ele já teve contato com o Alex Leitão, que é esse cara que lá de 2002, da Ambev, que na época trabalhava com o comercial da Ambev, depois foi para a Octagon, ele e o Fred Polastri. Os dois, o Flávio Augusto entrou em contato com eles para explorar essa possibilidade, de estudar o mercado americano, ver se era um bom negócio, ver se valia a pena, onde seria essa franquia. E aí, através desse trabalho, desses estudos, eles chegaram a Orlando, conseguiram comprar uma franquia na Liga, que não é fácil e não é barato, e se estabeleceu o clube. Quando ele estabeleceu o clube, que na verdade tinha um fundador inglês e uma equipe formada por esse inglês, ele trouxe 4 pessoas do Brasil para ser os executivos dele aqui no Orlando City. E aí eu fui um deles. O Alex Leitão veio para ser o CEO do time, do clube, cargo que ele ficou durante 7 anos, acabou de sair agora, porque o clube foi vendido, o Flávio vendeu o clube depois de 7 anos para o dono do Minnesota Vikings, da NFL. E o Alexandre foi o CEO nesse período todo, o Fred Polastri foi o COO, o Diogo Couto, que era assessor do Kaká, como o Kaká veio também, o Diogo, VP de marketing, de comunicação, continua no clube como VP de comunicação do clube, e eu era VP de conteúdo. Então nós viemos os 4, a minha função básica era estabelecer as redes sociais, o site e principalmente as transmissões de televisão do clube. Na época era só televisão, ainda não tinha nada de streaming, de apps e tudo. Então a gente chegou aqui para montar a equipe, contratar os terceirizados e botar no ar a transmissão, porque aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil e da Europa, diferente do Brasil e da Europa, os clubes é que fazem as suas próprias transmissões. Na verdade, assim, você tem a ESPN, a Fox e o canal hispânico que fazem as transmissões nacionais, ok. Mas eles fazem um sexta, outro sábado, outro domingo. São 3 TVs que fazem as transmissões. E aí, o que acontece? De toda a rodada da MLS, na verdade, eles transmitem um jogo cada. Então, são 3 jogos por rodada que são transmitidos da MLS em rede nacional para os Estados Unidos. Todos os outros jogos são transmitidos para os seus mercados locais e essa transmissão é feita e paga pelo próprio clube. Então, eu era assim, o comandante dessa. A gente montou essa operação e fazia um show pre-game show, um show de antes pré-jogo e um show pós-jogo, a famosa mesa redonda pós-jogo, e ali as reportagens, a expectativa pré-jogo. Isso ia no ar aqui inicialmente na ABC, aqui da Flórida, de Central Florida. Então, a gente tinha esse horário, que meia hora antes do jogo entrava o pré-game, depois entrava o jogo, depois tinha mais meia hora de pós-game. E aí foi isso que a gente veio fazer aqui. Inclusive trabalhava comigo o Marcos Pérez, não sei se vocês vão se lembrar, que era repórter do Sport TV e que também continua no clube até hoje, um cara fantástico, super competente, que foi junto comigo que fez isso tudo aí, que montou toda essa operação, essa estrutura. E foi, graças a Deus, assim, foi um sucesso. A gente transmitia 18 jogos por temporada, 19 jogos por temporada. Depois veio o Orlando Pride, quer dizer, que o Flávio também montou uma equipe feminina. Quando a Liga Americana se reestruturou, a feminina, o Flávio também montou um time, que é o Orlando Pride, e a gente também transmitia os jogos do Orlando Pride.
E aí é o time da Marta, é o time da Alex Morgan, que também é o maior, talvez o maior astro, a maior estrela do futebol nos Estados Unidos, masculino e feminino. Se você contar o masculino e feminino, a Alex Morgan talvez seja a maior estrela do futebol aqui nesse país. E ela era do Orlando Pride, também jogadora nossa. Então foi um sucesso também. E tinha ainda o Orlando City B, esse a gente só transmitia para a internet, que é um campeonato que nem de aspirantes. É o terceiro time, que é um time de aspirantes. E a gente também transmitia os jogos do Orlando City B. Então essas 3 transmissões semanais, esse era o nosso trabalho. E quando era jogo fora, a gente tinha que mandar a equipe para Colorado, a equipe para Utah, para fazer também as reportagens, para fazer a nossa parte da transmissão, pré-jogo. E foi uma barata. Além das redes sociais e dos vídeos que passavam no telão do estádio, também a gente que editava e criava, minha equipe, na verdade, né? E foi muito bom, foi muito bom. Foi uma experiência fantástica, conhecer gente nova, trabalhar com essa cultura nova, ter a minha equipe, assim, na verdade, só tinha eu e o Marcos de brasileiro, o resto era todo mundo americano. E então, assim, a gente estabelecer esse diálogo, a gente estabelecer, assim, trazer o que a gente conhece de futebol, mas dentro da realidade dessa cultura, dentro do que essa cultura gosta, do que ela aceita, assimila, é um aprendizado para os dois lados e foi mó barato. E aí fiquei no clube aí 3 temporadas, depois eu mesmo pedi para sair, depois que a gente estabeleceu tudo, deixou o troço rodando. A Maria TV, minha produtora, estava com muito trabalho, então estava pedindo muito a minha atenção. E aí eu conversei, obviamente, com o Fred e com o Alexandre, que são 2 meus grandes amigos até hoje, e saímos amistosamente, saímos bem, e eu ia a todos os jogos até agora, com eles lá, assistir aos jogos e torcer pelo Orlando City. E aí o clube foi vendido. Eu ia dizer infelizmente foi vendido, mas não vou dizer infelizmente, porque o Flávio botou uma fortuna no bolso. Verdade. Grande Flávio. Então não se pode dizer que foi infelizmente, que foi um trabalho muito bem sucedido, do qual eu me orgulho muito. Flávio que é rubro-negro, eu lembro que antes do Flamengo conseguir se organizar um pouco, eu só falava, Flávio, compra o Flamengo, como se fosse uma coisa fácil, assim. Inclusive isso que é o mais louco, assim, é que ele nem é um cara, ele é rubro-negro, gosta de futebol, mas não é aquele cara assim, apaixonado por futebol. Ele estava aqui fazendo negócio. Assim, ele tinha um interesse no futebol, no esporte. Ele tem filhos que jogavam futebol, inclusive um chegou na divisão de base do Benfica, em Portugal. Então, assim, tem uma relação com o futebol. Mas ele estava aqui para fazer negócio prioritariamente, sabe? Ele é um empreendedor, ele é um homem de negócios. E veio aqui, e esse foi o briefing que a gente teve para vir para cá. Olha, claro que, é aquilo que eu estava falando no começo, é claro que o negócio do futebol passa pelo engajamento, passa pela paixão, passa pela emoção. Mas a gente está aqui para fazer negócio, a gente está aqui para fazer esse negócio rodar. E vai rodar. E rodou. Felizmente, ele saiu mais feliz do que ele entrou. Com certeza. Mergulhando mais um pouco, eu queria trocar uma ideia com você sobre, de fato, a MLS, o mercado, porque eu tenho bem menos experiência que você, mas eu, assim, falando como espectador, como torcedor, agora vai futebol americano, futebol estadounidense, agora vai. Eu lembro do Beckham, do Henry, do Raul, lá atrás, o Carlos Alberto Torres, o Pelé. Então, são ciclos, né, da MLS de investimentos. Hoje é um outro momento totalmente diferente. A MLS está contratando jovens, né? Esqueci o nome do menino de São Paulo, que estava na mão do Diniz, metendo gol pra caramba. Me deu um branco. O Cincinnati com ele. Claro. Não, meu Deus do céu. A gente vai lembrar. Sei exatamente quem está falando. Claro que eu sei de quem está falando. A gente vai lembrar. Então, estão investindo em jovens agora. Teve uma declaração hoje. O Thales Magno, né? O próprio Thales Magno também, do Brasil, que veio, outro jogador de talento jovem e tal. Foi agora... pro Grupo City. Eu queria conversar em 2 frentes com você. A gente pode dividir essa questão. O rapaz falando que é o Max. Não, Max não, foi outro jogador. Foi o Max do São Paulo, não? Não é não. Estou tentando. Aquele tipo, deu um branco total. Eu sou meio dinizista, então eu falo que o Diniz bota a mão, sai dinheiro, porque ele vende muita gente, o Diniz, é impressionante. Queria entrar em 2 mercados, no business de fato, marketing, publicidade, produto, como o MLS se tornou tão atraente
E, claro, depois como, a comunidade local, porque eu vejo muito na Inglaterra, eu vi a série com o Sunderland, um clube meio que de bairro, de cidade pequena, a comunidade de fato abraçou, achei aquilo incrível. Deu até vontade de morar lá, só para torcer pelo time. É, eu acho assim, a MLS, as pessoas, em geral, no exterior, elas têm uma percepção muito diferente do que é a MLS. A MLS é uma liga que, ok, ela internacionalmente ela não tem ainda relevância e eu acho que não vai ter, honestamente, porque ela não quer ter. Eu acho que ela é focada no mercado americano e dentro do mercado americano, que é suficiente para que ela se viabilize como negócio, ela vai muito bem. Não dá também para ser a NFL, não vai ser a NFL nunca, porque é a cultura do país. A NFL é o ar que os americanos respiram, sabe? Que realmente eles gostam aqui de futebol americano, ponto. Sabe? Futebol americano é a paixão, sabe? Falo isso pelos meus filhos, que na escola é futebol americano, sabe? Eu tenho que ficar meio que obrigando meu filho a ver soccer, assim, porque a cultura mesmo te bota para futebol americano. Mas, enfim, eu acho que a MLS é uma liga voltada para ser uma liga americana, e para se estabelecer ali como quarta liga do país, o que é muito dinheiro. O que é muito dinheiro. Esse mercado aqui é gigante para tudo, né? É praticamente o maior mercado do mundo para qualquer coisa, né? Então, assim, acho que a NFL é acima de qualquer coisa, ninguém vai chegar lá nunca. A NBA está bem embaixo, mas também é imensa. E ali embaixo, no terceiro patamar ali, você já tem uma briga. Você já tem o hockey, você tem golfe, você tem a NASCAR, você tem o soccer. Então, acho que é por aí mesmo. Essa é a estratégia. Não tem muito jeito. Não tem muito para onde correr. A estratégia é essa e está dando certo. Tanto que os times estão cada vez custando mais, a franquia está cada vez mais cara, daqui a pouco vai fechar, porque todo mundo quer e não tem mais vaga. E você vê os times da NFL comprando times da MLS. Isso é um movimento que está claro, cada vez está quase virando já a maioria, porque você consegue estabelecer ali uma interação muito boa, porque a NFL tem uma temporada muito pequena, então sobra para você usar o mesmo estádio, a mesma equipe de escritório em parte, uma estrutura parecida. Você já tem uma base de fãs, já tem um engajamento que as redes sociais de um puxa o outro. Então, isso é uma coisa que está se estabelecendo. Você tem N casos, eu posso falar aqui de Seattle, posso falar aqui de Atlanta, posso falar aqui agora dos Panthers. Você tem 1000 casos que já estão rolando pelo país de NFL se integrando à MLS. E eu acho que é isso aí, como o business está funcionando. E um dos aspectos agora para renovar isso que é justamente tirar essa pecha de que aqui é o lugar de veterano, de um jogador que não serve mais para nenhuma liga, vem ganhar dinheiro aqui, vem pegar dinheiro aqui. Então, acho que isso que o comissário hoje falou, estava até na primeira página do Globo.com, acho que o comissário ele não falou de bobo, ele falou que ele sabe que esse é o posicionamento de uns anos para cá. Não é para vir aqui mais jogador quando ninguém mais quer. Não é mais assim o retiro dos artistas, digamos assim. Eles querem garoto novo, eles querem trazer moleque aí. Estão trazendo direto. O Orlando City agora trouxe um uruguaio. O Atlanta é um time que está fazendo muito bem essa renovação, que já trouxe jogador e revendeu para a Europa, ganhando, fazendo dinheiro. Sabe? Então, eu acho assim, essa é a nova visão. Essa é a nova visão. E uma outra coisa que eu acho que o mundo vê de uma maneira muito errada a MLS é de que o soccer nos Estados Unidos é um esporte para hispânicos, para a comunidade hispânica. Isso absolutamente não é verdade, sabe? Acho que até funciona em alguns casos, em Los Angeles, por exemplo, acho que é um caso bom, assim, e não tem nada contra, não é que seria demérito, não, só que é errado, é uma visão errada da liga. Você tem algumas comunidades, que, por exemplo, o próprio hispânico que vem para os Estados Unidos, ele não é o mesmo. O que vai para a Califórnia, que vai para o Texas, ele é o mexicano. O que vem para a Flórida, ele é basicamente cubano e porto-riquenho. Ou venezuelano, agora, que também está vindo muito. E esses caras não gostam de soccer, sabe? Nenhum desses países, Venezuela é um tiquinho assim, mas Cuba e Porto Rico, que é o que mais tem na Flórida, eles nem conhecem soccer, sabe? Então, assim, é outra coisa que todo mundo pensa, o estádio é lotado de hispânico, né? Não é. O estádio é lotado de americano e
Isso é outro posicionamento que é fruto de trabalho, de posicionamento, não é coincidência. Se você for a um estádio da MLS, por exemplo, ao estádio do Orlando City, eu já ia falar nosso, mas não é mais nosso, né? Ao nosso estádio, você vai ver muito jovem alternativo. É o cara, assim, é um perfil parecido, vamos dizer assim, do visual que a gente tem do skatista no Brasil. Você tem muito, assim, jovem com um perfil mais alternativo, que é o cara que não quer fazer a mesma coisa que seus pais fizeram, tipo beisebol. É um cara que já quer uma nova visão, que quer o esporte do mundo, que quer o esporte global, que gosta de uma coisa diferente. Então você vê muito esse perfil. Família, muito, americanos. Nossa base era 70% americano, e 30% latino e brasileiro, hispânicos e brasileiros, né, nesse caso. Então, assim, é americano jovem e é um jovem alternativo, eu diria para você, assim, para você ter uma imagem mais clara de um skatista brasileiro. Mergulhando mais profundamente na questão da comunidade, não sei o que você pode falar, obviamente, mas a estratégia para você era um projeto novo, praticamente do zero. Como é que vocês conquistaram a comunidade? Porque o que chegava para a gente era casa cheia, casa cheia, casa cheia. Preço do ticket, qual era a estratégia para conquistar de fato? Gente, domingo é dia de jogo, sábado é dia de jogo, vamos lá para o estádio. Eu acho que é você ser a cidade. Eu acho que essa é uma grande vantagem das ligas americanas, que a gente não tem, por exemplo, no Brasil, que é o time da cidade. O time da cidade é a sua expressão mais natural e não tem nem por onde discutir. Imagine se, por exemplo, Belo Horizonte tivesse só um time. É o time de Belo Horizonte, acabou. Não tem três. É de Belo Horizonte. Não, quer dizer, não estou assim, condenando o formato brasileiro. A rivalidade seria legal. Mas aqui, por exemplo, eles só deixam ter rivalidade em Nova York e Los Angeles, que são cidades muito grandes, são mercados muito grandes. Os outros mercados, todos, a cidade, o seu time e a sua cidade. Então, é uma identificação muito natural, muito fácil. Se você leva isso para as ruas, se você leva isso para a cultura da cidade, e aí você tem que levar a cultura do soccer também para a comunidade, e isso é muito importante de trazer esse público, é que você não está vendendo jogo de futebol, você está vendendo a cultura do soccer. E o que é a cultura do soccer? É uma coisa diferente do beisebol, diferente da NBA. O soccer, ele é inclusivo, ele é jovem, ele é alternativo. Isso aqui nesse país, né? É diferente do Brasil. Ele é alternativo, ele é global, ele é diverso. Os clubes americanos foram disparados na frente, os primeiros a assimilar a bandeira LGTB nos estádios. Isso aí era uma coisa assim, sabe? O time daqui, o feminino, chama Orlando Pride. Que o Pride são vários, na verdade, são vários significados. É o orgulho, o grupo de leões, que é um Pride também, né? O coletivo, e também a coisa do público gay, porque pesquisa indica que uma grande parte do público era gay, curtem futebol, soccer, porque é por isso que eu estava falando para você, de ser uma coisa nova, não conservadora. Então você vende essa cultura para você trazer de volta ao público, para você chamar o público. E o público tem que chegar lá e ele tem que se sentir exatamente à vontade. Eu não fui chamado, não era mentira. Realmente aqui é um ambiente inclusivo, alternativo, diferente. Sabe, a torcida não é que nem na NBA, que tem um DJ para reger a torcida. Não, você grita se você quiser. Se você pode um pouquinho de palavrão, que na NBA não pode palavrão, no futebol pode, um pouquinho. Sabe, porque... E aí você está oferecendo uma experiência um pouco diferente. E aí você vai chegar lá, você vai ter jogador francês, vai ter jogador argentino, brasileiro, vai ter uruguaio, vai ter africano. Então, assim, tem essa mistura, tem essa diversidade, que são coisas muito da cultura pop contemporânea, né? E aí no intervalo no nosso intervalo, apaga a luz, e é luz de boate, assim, luz de noite e musicão de pancadão eletrônico para todo mundo. Pô, até porque vende álcool no estádio, então todo mundo... Pô, todo mundo não, mas uma boa parcela tá num grauzinho ali, ninguém doidão, porque senão dá problema, a polícia leva preso, mas enfim, todo mundo num grauzinho, assim. Então tem esse clima, sabe? Tem
esse lado um pouquinho mais rebelde o soccer tem. Então você leva essa cultura para a cidade, traz as pessoas, acha o seu mercado, traz esse mercado para dentro do jogo, e aí você começa a estender a experiência do jogo ao longo da semana. Não é só o jogo. Você vai ter a experiência da cultura do soccer, você vai encontrando maneiras de se relacionar com o fã, de modo que essa cultura passe a ser algo permanente na vida dele. Não é um jogo esporádico. Você não vai vender um ticket, trazer o cara para um jogo e ali acabou a sua relação. Você só volta a falar com ele quando você precisar da grana dele de novo. Não. Isso tem que ser uma relação diária, através de rede social, através de evento público, através de você estar presente nas grandes festas da cidade, nos desfiles, você ter lá a sua loja no shopping, você está na comunidade, você ter a fundação trabalhando nos bairros pobres da cidade, fazendo serviço comunitário, recrutando gente para fazer serviço comunitário. Então, você vai estabelecendo uma relação que envolve a pessoa, engaja a pessoa passa a fazer parte de um movimento. O soccer é um movimento, ele não é um esporte. E ele não é apenas uma venda de ticket. Ele é um movimento e você passa a fazer parte daquele movimento que é a MLS. Deu vontade de assistir um jogo lá. Eu não vou para Disney, eu vou ver o jogo do Orlando. Vai nos dois, vai nos dois. Quem entrou agora para te ver foi a Fabi do vôlei. Uhum. Parceira nossa ela sempre teve no Jornal do Esporte também, ela ia lá na redação na Praça da Bandeira. Um beijo, Fabi, queridíssima. Cracaça, queridíssima mesmo, um orgulho. Craque demais, ela estava no outro dia no Bar Madrid, na Tijuca, um bar que a gente gosta muito aqui, o jornalista, o Trajano vai muito lá, grande Fabi, queridíssima. E é isso, eu acho que é isso, a Liga, eu acho que o grande aprendizado da MLS e dos esportes americanos em geral, que serve para todas as ligas americanas, eu acho que o grande aprendizado que eu tiro e que eu gostaria que o Brasil assimilasse, que nem tudo que é bom para cá é bom para o Brasil. São mercados diferentes, são culturas diferentes, são formações históricas diferentes, etc. Mas eu acho que tem um conceito que é muito importante o brasileiro que trabalha com futebol assimilar, que é o seguinte: o negócio é a liga, não é o clube. Sabe? Tem um clube que ganha de todo mundo sempre, é um péssimo negócio. O negócio é a liga. A liga forte, a liga equilibrada, a liga emocionante que é o grande business, sabe? Você vê, a não ser que você esteja, sei lá, num país em que só tem uma cidade importante e as outras cidades são todas completamente periféricas. Você vai ter uma liga sem graça, mas enfim, não tem outro jeito que assim, só tem um mercado. Agora você tem um mercado que nem os Estados Unidos, que é gigante e que tem, sei lá, 35 cidades com potencial imenso. A graça é o equilíbrio. A graça é a liga. Tem que ter uma liga forte, tem que ter uma liga emocionante, tem que ter uma liga... Você não pode saber quem vai ganhar antes, sabe? Senão acabou. É que nem você vê um filme sabendo como acaba. Não tem, sabe? Você tem que ter drama, você tem que ter... Por isso que aqui no esporte dos Estados Unidos, a primeira coisa que você faz quando o time fica em último é você reforçar o time. A Liga reforça os times. A Liga contrata jogadores, não só através do draft, mas a própria MLS fazia isso. A Liga contrata jogadores e bota em determinados times que são interessantes naquele momento. Isso significa o seguinte: eu sou dono de um clube, mas eu estou dando dinheiro para um outro clube contratar um jogador. Porque o negócio é a Liga, o negócio não é eu ganhar sempre. Sabe, é bom para o torcedor fazer bullying, sacanear o outro segunda-feira no trabalho, na escola, mas para o negócio não é bom. Para o negócio é bom ter equilíbrio. É bom. O produto é a liga, sabe? É isso que eu acho que é o mais importante. E eu acho que tem um movimento se iniciando no futebol brasileiro que é interessante nesse sentido, de entender isso. Olha, gente, não adianta. Não adianta, você vai matar o negócio, você não vai, sabe, você vai afastar os torcedores dos outros times, você vai afastar a audiência da televisão, porque você já sabe como acaba sempre, sabe, não adianta. É meio que nem você falar assim, o Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol, cara, é bom o Madrid contra o Barcelona, sabe, o resto, você pegar o Madrid, os outros 17 jogos, ninguém vê na TV, digo assim, nós no mundo. A gente quer ver Real Madrid e Barcelona. Ou então, sei lá, quando tiver um jogo contra um outro time que está descontando, às vezes vê um Valência, o Atlético, sempre o time nos últimos anos se fortaleceu muito, mas
Enfim, você não vai ficar vendo aqueles jogos do Madrid contra 90% dos outros clubes. Aquilo é muito desinteressante, cara. Ao passo que você pega, por exemplo, a NFL, todo jogo é imprevisível, praticamente, sabe? Praticamente todo jogo. E aí, quando um time é muito ruim, fez uma temporada desastrosa, você vai lá e reforça esse time. Você não mata esse time, você não desgraça esse time eternamente, sabe? Ou um time que pega uma má administração, uma má gestão, acontece, e aí vai entrando num buraco, e não vai sair nunca mais desse buraco, sabe? A Liga tem que salvar. E aí você vê o exemplo aqui, o exemplo do Vasco, né? Tem uma torcida imensa, que é uma história linda, que é um time de tantos jogadores maravilhosos e que está num um momento difícil, se arrastando há muito tempo num momento difícil. E aí você vê assim, o que o futebol brasileiro faz pelo Vasco hoje? Muito pouco. Ele deixa o Vasco, sabe, se bobear. O Vasco... Agora estão surgindo coisas, novidades interessantes que podem fazer trazer um novo momento. Mas assim, se não acontecesse nada, o Vasco ia, sabe, definhando, sabe, o Cruzeiro, o Vasco, Santa Cruz, sabe, são times que eles não podem ser fracos. Esses times têm que ser fortalecidos, esses times têm que ser fortalecidos pelos outros clubes. Isso, sabe por que a Champions League é tão boa? Porque é equilibrada, porque tem 10 clubes, 12 clubes que ninguém sabe quem vai ganhar. Então, assim, o que carrega o futebol europeu hoje é a Champions League, não são os nacionais. Os nacionais são de interesse local. Quem carrega o futebol europeu no mundo, quem carrega o futebol no mundo é a Champions League. Por quê? Porque ela é equilibrada. Agora, ao mesmo tempo, ela cria um problema que quem não participa da Champions League, quem não consegue classificar, a gente viu o Milan agora nos anos recentes, você cai numa vala de orçamento, de grana, que é muito complicada de sair. Que é isso que não acontece nos esportes dos Estados Unidos. Você fez uma temporada horrorosa, você vai ser salvo, você vai ser resgatado pelos outros clubes para fazer uma temporada melhor. Você não vai ser jogado para a morte, sabe? Então, porque finalizando assim, o grande negócio é a liga. Tá todo mundo junto, tá todo mundo equilibrado, tá todo mundo... você começar um campeonato sem ter a menor ideia de quem vai ganhar. Como é que é o modelo da MLS? Antigamente era a liga que contratava, os jogadores repassavam para os clubes contratam por si só. Como é que funciona esse modelo? Mudou? Não, os clubes contratam por si só. Os clubes têm seus general managers para futebol, eles contratam, mas eles têm uma grana, vamos explicar assim. Você tem uma grana limitada para contratar, que é igual para todo mundo. Então, assim, os jogadores efetivamente, 95% deles têm contrato com a liga, não com o clube. Mas o clube pega eles para jogar aquela temporada ou aquele período pelo clube. Mas eles são funcionários da liga, então eles têm os salários que já são determinados pela liga e o clube pode gastar aquela grana ao longo do ano. Não pode gastar mais do que aquela grana. E aí tem 3 jogadores que são chamados os DPs, né, os Designated Players, que aí você pode contratar como você quiser. E às vezes a liga ajuda você a contratar. Se for de interesse da liga, você traz, sei lá, um Kaká, por exemplo. Aí o Kaká não vai ganhar o que os jogadores da liga ganham, ele vai ganhar bem mais. Então você traz com a sua própria grana, ou você vai a MLS e a MLS junto com você faz lá um bem bolado para trazer os jogadores de mais potencial, de mais nome, que vão justamente trazer equilíbrio e vão trazer projeção, vão trazer negócio para a liga. Hoje o Pato é um deles no Orlando? Não, o Pato é um jogador eu não sei dizer, porque na verdade eu já não estava no clube, mas não, ele é jogador de contrato... o contrato dele parece, pelo que eu li, eu estou falando que eu li aqui na imprensa local, é um contrato que inclusive envolve participação, mais jogos, menos jogos. O Nani era um jogador designated player, ganhava bem acima dos outros, mas porque ele vinha justamente nesse formato do cara, do superstar, né? Desses 3 superestrelas que cada clube tem direito a trazer. Nani foi pro Venezia, né? Achei curiosa essa diferença.
Eu acho que assim, ele estava jogando bem, mas já não é a mesma velocidade e tal. Ele foi, fez boas atuações, teve boas atuações, mas é que é uma temporada longa e aí vai ficando difícil, vai ficando complicado, né? Mas acho que foi uma boa contratação. Ele fez boas apresentações aqui no Orlando. Ainda dentro do mercado americano de business e entretenimento, a gente vê os donos do United são americanos e agora eles estão aqui no Brasil, né? Chegaram no Botafogo, Texton, no Vasco, a 777. Explica um pouco para a gente. Teve repercussão aí nos Estados Unidos, dos investidores americanos no futebol? Explica um pouco para a gente esse modelo, essa SAF. Não, não teve uma grande repercussão ainda, assim, aqui na imprensa americana, não vi nada assim muito grande, não. Mas sim, os americanos, o Liverpool também é de grupo americano, né? O Manchester United, inclusive, é do mesmo dono do Tampa Bay Buccaneers, aqui da NFL. Então, do time aqui da esquina, aqui da Tampa Bay, nosso vizinho, eu estou aqui no Central Flórida, né? Então, o cara ao mesmo tempo agora não é mais, mas ele era patrão do Cristiano Ronaldo e do Tom Brady. Então, o cara tá botando certa grana em esporte. Mas, não, eu acho assim que esses bilionários, esses caras assim de grandes clubes, eles ainda estão focando mais no mercado europeu. Então você tem, por exemplo, o Textor ou o 777 que está botando agora dinheiro no Vasco, acho que são um degrau abaixo em termos assim de poder financeiro, mas eu acho que é muito interessante, muito legal que eles tenham esse interesse, espero que dê certo. O próprio Ronaldo, que é brasileiro, mas que está botando dinheiro tanto na Espanha quanto no Cruzeiro, inclusive com executivos muito competentes, caras que também eu conheço muito bem, que são muito competentes e que eu acho que vão trazer um futuro muito bom para o Cruzeiro. Mas eu acho assim, eu vejo isso com os melhores olhos possíveis, sabe? Acho que é um modelo a ser testado ainda, então acho que tem que ir devagar, não é para todo mundo já de repente entrar nesse barco, tem que ir aos poucos, tanto os estrangeiros que, por mais que estudem, não conhecem o Brasil direito ainda, né, a todas as particularidades do mercado brasileiro, então eles têm que aprender também o que é o futebol brasileiro, e o brasileiro também tem que entender direito o que é um investidor chegando, o que é uma visão empreendedora, que é muito diferente do clube de associados. E que, embora seja, a meu ver, legal, mas às vezes o torcedor não compreende. O cara quer contratação, sabe? É tipo o Fábio no Cruzeiro. O Ronaldo chegou lá, ele estabeleceu um teto salarial. Cara, não dava, sabe? Não dava para negociar, o Fábio saiu. O Fábio é um baita goleiro. O torcedor às vezes fica revoltado. E eu acho que foi uma excelente. O Fluminense foi lá e contratou muito bem. Ótimo. O Fluminense está com outra visão. Mas se o cara chegou com essa visão empresarial de estabelecer um teto, ele tem que manter isso. Não adianta ele já na primeira pressão da torcida, ele já abre mão dos princípios dele. Então, acho que é um aprendizado dos dois lados. Acho que vamos ver experiências positivas e negativas. E eu acho que está começando com quem mais precisa, o que é normal, sabe? O Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo numa posição um pouquinho melhor, mas também já viveu dias muito mais calmos. Eu acho assim, para eles é isso aí mesmo. Acho que nesse momento é a melhor coisa que podia acontecer para esses três clubes. Acho que é a melhor coisa. Espero muito que dê certo. Espero muito que as pessoas, que esses investidores se cerquem de pessoas competentes e brasileiras também, que entendam a nossa cultura. Não adianta você vir com americano ou com inglês para chegar lá e ensinar tudo, que não vai ensinar nada, eles trazem experiência, mas é uma troca. Então, mas eu acho que pode dar certo e eu espero que dê certo. Esses três clubes acho que foram comprados por grupos bem legais, por grupos que vão investir bem, que vão investir com inteligência, mas tem que ter paciência também a torcida. A torcida não pode esperar, porque não é o Sheikh Mansour, sabe? Não é o Sheikh Mansour. Não é chegar lá no Manchester City com $1 trilhão e comprar todo mundo que dá na cabeça. Não vai ser essa a realidade. Esses caras não têm essa bala toda, não têm esse potencial todo, não dá para trazer. O real está incrivelmente mal nesse momento, então para você competir com clubes do exterior, tem que fazer mágica, sabe? Com 5-1,
pô, é piada, sabe? 5-1 é muito fácil para o time do exterior competir, sabe? Se for botar euro, 6-1, se for botar libra, 6,5-1. Então os caras brincam com o Brasil, sabe? Eles chegam no Brasil e fazem a festa, porque a moeda deles está valendo muito mais que a nossa. A nossa não vale nada hoje em dia, sabe? Então, esses investidores vão ter essa dificuldade também, sabe? Você ir na Europa e buscar um jogador é muito caro, porque o real vale muito pouco hoje em dia, está muito desvalorizado. E o clube brasileiro, ele fatura em real. Então não adianta ele faturar em real e querer competir com libra, com euro. Quer dizer, tem que tentar, ele tem que achar uma brecha, ele tem que achar um espaço, mas o torcedor não pode ter ilusão de que ele vai chegar lá. Primeiro, porque não é o Sheikh Mansour. Segundo, porque não a nossa moeda vale muito pouco. Nossa moeda vale nada hoje em dia. Espero que melhore. Os 20 dias para cá deu uma melhoradinha, sabe? De 5,6 está 5,0 agora. Melhorou um pouquinho, mas ainda está muito difícil você competir com dólar, com euro, com libra. E o mercado do futebol ele é internacional, ele é global. E aí você faturar em moeda fraca e gastar em moeda forte é complicado. Então, tem que ter paciência, tem que ter aprendizado dos dois lados. Mas eu acho que vai acontecer. Acho que esses 3 clubes tomaram um caminho muito, muito interessante e era o que eles tinham que fazer nesse momento. Você vê riscos nesse modelo de negócio? Eu pergunto porque eu vou citar alguns exemplos. Aqui no Rio, a gente teve o exemplo da Unimed no Fluminense, que a Unimed saiu, prejudicou, o clube ficou mal financeiramente. Tem a questão da Crefisa no Palmeiras, que é uma outra relação. Tem o Flamengo, que tentou caminhar pelas próprias pernas. Então, a SAF é outra coisa totalmente diferente, né? O Flamengo era aquele grupo suíço que botou grana, de repente quebrou, deixou até obra pela metade. ISL. Eu acho assim, tem risco sim, acho que tem risco. As pessoas botam grana e aquele negócio. Se não tiver retorno, ela vai se fugir. Vai chegar uma hora que não aguenta mais perder dinheiro. Não vai ficar lá perdendo dinheiro de novo, que nem não é o Sheikh Mansour. O Sheikh Mansour, assim, ele pode queimar dinheiro porque o dinheiro dele sai do chão. Sabe? Então ele chega lá no Manchester City, quando ele chegou, ele passou 10 anos enfiando caminhões de dinheiro, até o Manchester City virar um clube vencedor. Que não foi fácil, nem botando caminhão de dinheiro. Porque tem um aprendizado, tem uma cultura, tem um processo. Não é chegar lá e montar a seleção mundial e sair ganhando de todo mundo. Sabe, o Paris Saint-Germain está passando por isso. Também vem dos Emirados Árabes a grana. É grana que não acaba mais. Eles botam Mbappé, Neymar e Messi no mesmo time, cara. Mas nem assim, ainda Champions League que é bom, nada, sabe? Então, assim, é um processo, cara. É um processo. E tem que ter paciência a imprensa, que não está acostumada. Agora, como você, voltando à sua pergunta, tem risco sim, porque começou a perder muita grana, o cara vai embora. Chega, eu também não estou aqui para ficar dando dinheiro para o Botafogo, para o Cruzeiro, para o Vasco. Nem torcedor ele sabe? Está lá para ganhar dinheiro, respeitando a instituição, a história, a torcida, mas está lá para ganhar dinheiro. É porque ele compra a dívida também, né? E tem gente batendo de 1 bilhão de dívida, 800 milhões de reais. Exatamente. E aí, aquele negócio. Primeiro, ou o cara assusta e cansa de perder dinheiro, segundo, ele quebra mesmo. Ó, quebrou, não tem mais. Acontece com empresa. Acontece com empresas enormes, empresas gigantes. Uma hora a empresa quebra, às vezes. Empresas aí que eram potências e que não existem mais. Quebra. Então, pode quebrar? Pode. Por isso que eu falo assim, que é um processo pelo qual o futebol brasileiro inteiro tem que passar. E por isso que eu digo, tem que ter essa mentalidade de grupo, de coletivo, de liga. Eu acho que quanto mais tiver mentalidade individualista, vai ser ruim para todo mundo. Agora, para te liberar, que a gente passou bem de 1 hora, desculpa, hein? Não, imagina, tá tão bom. Eu queria falar com você sobre mídia impressa. Como é que é nos Estados Unidos? Veículos esportivos impressos existem? São pagos? São gratuitos? Como é que funciona? Impressa tá muito pouco. Muito pouco. Assim, você vê mais no aeroporto, loja de aeroporto e tal. Mas, por exemplo, o que era a mídia impressa, hoje você tem aqui nos Estados Unidos os casos mais legais de que os jornais não necessariamente morreram. Você vê, por exemplo, o Washington Post e o New York Times, eles estão com faturamento, com número de assinantes, como jamais estiveram. Assim, estão de um tamanho que eles jamais tiveram. Não é mais no papel, mas é o jornal. É o Washington Post,
que foi comprado pelo Jeff Bezos. Então, o Jeff Bezos, pô, mas é uma coisa tão legal isso, porque você vê o jornal do Jeff Bezos, o Washington Post, dando porrada na Amazon, dando porrada sem dó. E quando vai falar de qualquer assunto que tem alguma ligação com alguma empresa deles, eles falam antes, ó, nós vamos abordar um tema aqui que tem a ver com o acionista controlador da empresa, o Jeff Bezos. Então, mas não deixam de dar porrada. Você vê assim, dá matéria se dando porrada mesmo, sabe? Que eles estão poluindo a cidade, que os carros dele que os centros de distribuição estão todos nos bairros pobres e de negros, e ali você concentra toda a poluição, todo o trânsito, tudo que é ruim nesses bairros, porque é mais barato comprar galpão. Então você vê assim, é jornalismo, sabe? É jornalismo. E o dono tem esse respeito, o dono tem esse compromisso, sabe? Então, agora, você está vendo essas empresas voarem. E eu fico muito feliz de ver isso, porque, primeiro, assim, os jornais assim, não precisam morrer, eles só precisam se adaptar à nova realidade. E os jornais, o jornalismo, ele é absolutamente fundamental. Cada dia que passa nesse novo mundo, a gente mais vê que sem jornalismo o mundo vai acabar, gente. O mundo vai entrar num caos de informação sem curadoria, de informação sem qualidade, de informação propositadamente falsa, que é o que a gente mais vê hoje. Infelizmente, assim, grande parte do público, seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, se abastece de informação em rede social. E a rede social hoje, assim, tem muito espaço, tem muita brecha ainda para noticiário sem curadoria, noticiário sem qualidade, ou pior do que isso, noticiário propositadamente mentiroso, a fake news, né? Então, assim, acho que um jornalismo de qualidade, ele é fundamental para a civilização. Se a gente quiser continuar a ser civilizado, se a gente quiser continuar vivendo um mundo, entregar para os nossos filhos um mundo civilizado, a gente precisa muito de jornalismo, a gente precisa muito das instituições de imprensa fortes, com curadoria, com editores, com profissionais fazendo aquilo, porque a gente vê isso cada vez mais, a gente vê isso claramente, assim, é a barbárie e a civilização. Você está e o jornalismo, ele é fundamental para estabelecer esse limite, essa fronteira. A partir daqui é barbárie, a partir daqui é informação, a partir daqui é civilização. Exatamente. Ninguém apura, ninguém liga, ninguém tem fonte, ninguém não está gravado a memória de sacanagem, né? Se for correr atrás, tem uma notícia ali, né? Tem um trabalho ali, né? De gente talentosa e competente, né? Claro. É responsabilidade, é profissionalismo, é uma empresa que faz aquilo com qualidade, com excelência há 100 anos, sabe? Não é um palpiteiro. Cara, hoje o mundo está forrado de palpiteiro, sabe? Infelizmente, você olha assim, você vê. E essa crise da Ucrânia é um bom exemplo. Você vê as pessoas falando as maiores loucuras, sabe? Com certeza absoluta. Assim, primeiro, todo mundo tem opinião sobre tudo. E segundo, assim, é de certeza absoluta. As pessoas falam nas redes sociais sobre a Ucrânia, a Rússia, assim, sem ter a menor noção do que está acontecendo, sabe? E aí você vai numa cobertura de um New York Times, você vai na cobertura de um Washington Post, e no Brasil também a gente tem coberturas de extrema qualidade, aí você vê a diferença, cara. Ali está... Você vê a quantidade de informação, de apuração, de responsabilidade, e do outro lado a irresponsabilidade do palpitismo, sabe, de falar o que dá na cabeça, como se estivesse num botequim doidão, sabe? Infelizmente é isso, a gente está vivendo isso. Acho que as redes também estão trabalhando, sabe? O Google, o YouTube, o Facebook está trabalhando, está todo mundo trabalhando para melhorar isso. Mas ainda tem muita brecha. Não é fácil, que é um novo mundo. Ninguém estava preparado para isso, nem eles próprios. E eles estão correndo atrás, até porque também o negócio deles depende de credibilidade. Depende de clique, de polêmica, mas também depende de credibilidade. Então você vê essas empresas também correndo atrás, trabalhando, tentando descobrir maneiras de segurar um pouco essa loucura toda, que é essa... essa bobajada ou essa má-fé travestida de informação. Você vê espaço hoje, por exemplo, para um jornal impresso esportivo voltar, ou é muito utópico? Não, eu acho que eu vejo espaço sim. Acho que tem que ser um formato de negócio completamente diferente. Completamente diferente.
Mas se for seguir o mesmo, repetir a mesma fórmula, que já não deu errado, que já não deu certo, vai dar errado de novo. Mas acho que se você buscar novas formas, tem chance. Tem chance de dar certo, sim. Você tem, assim, tem experiências interessantes rolando por aí. Sabe, a Tribuna dos Atletas, você tem o Bleacher Report aqui nos Estados Unidos, que nasceu também como uma conta de Instagram, e que virou um agregador de notícias, que virou um noticiário, e que foi comprada pela Warner por uma fortuna. Porque, mas é isso, é fugindo do formato tradicional. Fugindo o formato tradicional morreu. Não adianta a gente insistir. Não adianta a gente, por paixão, ou insistir. Não adianta. É outra coisa. E, e é digital, e é rápida, e é interativa, é gamificada. É um monte de coisa que os novos tempos pedem. Mas eu acho que tem espaço, sim. Porque o esporte é parte fundamental da vida de todo mundo. O nosso mundo precisa muito do esporte para fugir do tédio. Sabe? O, o futebol, além de ser uma expressão cultural, é uma das grandes ferramentas do mundo todo para fugir do tédio, para a vida ser mais divertida, para a vida ser mais legal, e para fazer parte de comunidades, para esse sentimento de belonging, né, de pertencimento. Você pertence a alguma coisa. No futebol brasileiro você vê muito isso, as pessoas excluídas. Infelizmente, a gente não tem muita cidadania, a gente é excluído. E quanto mais pobre a pessoa é, mais ela é excluída. E aí, de repente, ela vai na torcida do futebol e ali ela pertence. Ali ela pertence. Então, aquilo é de uma importância, de uma potência impressionante, porque ali ela é alguém, ali ela é parte. As pessoas querem ela e ela quer todo mundo, e todo mundo é uma coisa só. Por isso que tem também essa paixão, esse envolvimento pelo futebol, que às vezes até passa um pouquinho do limite, mas é esse processo cultural, né? E é fundamental. Tomara que vida longa ao esporte. Consumir mídia esportiva, todo mundo quer. Primeira coisa que a gente faz de manhã é acordar e querer saber as notícias do esporte. Então, assim, demanda tem. Verdade. Eu queria te fazer um convite, se você tiver uma lembrança, queria que você compartilhasse o material com a gente, escrever um texto para a gente postar aqui, falando que foi você que escreveu, dando crédito, uma lembrança de algum cobertor de jornal de esporte, alguma relação, manda para a gente que a gente posta aqui com o maior prazer. Tá bom, claro, claro, com o maior prazer. Vamos embora. E muito obrigado de verdade pelo bate-papo. Eu abusei, foi mais de 1h30 ainda. Desculpa pelo mais uma vez. É que meu filho, só acha que meu filho, eu estou em casa, né? Meu filho está no treino de futebol americano, não de soccer, infelizmente. Mas enfim, está no treino, então não está bagunça aqui estabelecida ainda. Se ele tivesse chegado, já estava uma zona danada. Então, tá, obrigado. Foi uma conversa nossa excelente. Vou salvar, óbvio. Para mim foi um MBA isso. Eu vou usar aqui para distribuir. Você é um cara sensacional, como esperado. Trouxe uma perspectiva maravilhosa. E o Expresso da Bola tem algum spoiler mais para dar? Volta quanto? Já pode falar, não? Em abril. Aí a gente dá mais notícia. Beleza, então. Obrigado mesmo mais uma vez, Décio. Um abração para Obrigado aí para todo mundo. Quando estiver no meio, me manda uma mensagem para a gente tomar uma cerveja aqui por minha conta. Tá convidado, hein? Bora, vamos nessa. Um abraço, Décio. Valeu, boa sorte. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Mais uma live. Olha o fio aparecendo aqui atrás. Deixa eu botar o braço. Obrigado pelo carinho de todos. Lembrando sempre que essa live e esse perfil tem o apoio da Interlife, o maior cartão de benefícios do país. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Beijo, beijo, beijo. E viva o Jornal dos Esportes, é claro. Deixa eu encerrar aqui, que deu uma travada. Encerrar. Beijo, galera. Obrigado mais uma vez.